Vamos então à exposição da palavra e vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 10. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo para estar aqui no nosso meio, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa experiência de culto conosco. Essa palavra é algo que o Senhor tem falado comigo já tem um pouco mais de um mês, tem dilatado algo no meu coração e é possivelmente um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. E na semana passada eu estava em dúvida se seria esta palavra, estava preparando duas na verdade, mas pastor Evert no domingo de manhã ele citou, e ainda o versículo da exegese ele citou junto. Eu falei, nossa, deixou a bola quicando agora. Vamos lá então, queridos. Lucas no capítulo 10, e nós leremos do versículo 38 ao 42. E diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor dilate esta palavra nos nossos corações, de tal maneira que nós sejamos transformados, confrontados com a sua verdade, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesta passagem já tão conhecida, Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele vinha andando com os seus discípulos porque o seu enfoque de fato era o discipulado. Ele estava preparando aqueles que estavam caminhando consigo, porque ele estava indo para Jerusalém, onde ele seria crucificado, e então ele estava preparando aqueles homens que estavam ali juntamente com ele. Antes dele ir para Jerusalém, então ele passa em Betânia. Ele estava indo para Jerusalém por causa da festa que aconteceria ali, festa da dedicação ou festa das luzes. Pastor Jackson na semana passada pregou a respeito daquilo que aconteceu no período intertestamentário, período entre o Antigo e o Novo Testamento. Alexandre o Grande tinha se tornado o imperador do mundo, o Império Grego tinha tomado sua proporção, tinha caído o Império Medo-Persa, e então Alexandre conquistou o mundo. Só que ele morreu cedo, com 33 anos, e ele deixou então 4 generais. Dentre estes 4 generais estava Antíoco Epifânio, um sírio, um grego sírio. E ele é considerado pelos teólogos a pré-figura do anticristo. Imagina que figura que ele era. Ele é considerado a pré-figura do anticristo por causa da violência, por causa das atrocidades, por causa da maneira como ele perseguiu aos judeus. E dentre tantas coisas que ele fez, ele chegou a sacrificar animais impuros no templo de Jerusalém, porque ele tinha o entendimento de que ele queria helenizar toda a cultura e banir o judaísmo. E por causa disso, ele consagrou o templo de Jerusalém a Zeus, e consagrou aquele templo fazendo sacrifício de animais impuros ali. Isso causou uma revolta entre os judeus, e principalmente Judas Macabeus, da família de Matatias, se levanta numa revolta, começa uma revolta, e então eles vencem os sírios. Porque eles venceram os sírios, porque eles venceram os seleucidas, eles foram e reconsagraram o templo para Deus. E por isso é chamado de festa da dedicação, porque eles reinauguraram, porque eles dedicaram novamente o templo a Deus. E aí, de acordo com a tradição, não está escrito na Bíblia, mas está na tradição, consta que só tinha sobrado um jarro de óleo consagrado ali.
Um jarro de óleo era suficiente para que as luzes do candelabro não se apagassem durante um dia. Então eles acenderam aquele candelabro. E a tradição explica que aquele óleo que deveria durar um dia, durou uma semana inteira. E foi o tempo deles consagrarem novamente mais óleo, produzirem novamente mais óleo. Por isso essa festa é chamada de Hanukkah também pelos judeus, que também e o significado é festa das luzes. Então quando vocês lerem na Bíblia festa da dedicação, festa das luzes, é essa festa que no final do ano ela acontece. Lá por mês de novembro e dezembro, não faz parte do nosso calendário cristão. Nós celebramos aquele que é a luz que não se extingue jamais. Nós celebramos a Jesus Cristo, a luz. Os judeus fazem essa celebração, não faz parte do nosso calendário, mas faz parte do contexto que nós estamos estudando aqui, que nós estamos expondo aqui. Jesus era judeu e estava indo para Jerusalém para a celebração dessa festa, para celebrar a dedicação do templo, para celebrar a vitória dos judeus sobre os sírios. Então, por isso que Jesus está se dirigindo. E aí ele passa num pequeno povoado, numa pequena aldeia, 6 quilômetros de Jerusalém, chamada Betânia. E ali ele dá aquela passadinha para encontrar com os amigos. Vem de uma jornada, vem de uma viagem e passa ali por Betânia para se encontrar com Maria, com Marta e com Lázaro, com aquela família tão amada de amigos ali de Betânia. É muito interessante porque Marta convida Jesus e fala: Jesus, seja meu hóspede, venha para minha casa. E conforme o texto que nós lemos, o que aconteceu? Marta chamou Jesus para entrar em sua casa e assim que ele entra, provavelmente com os discípulos, porque eles estavam viajando juntos, então ela se dispõe com Maria a organizar toda a casa para aquela hospedagem. Então provavelmente ela foi cozinhar, ela foi preparar uma refeição, ela foi organizar quartos para que eles pudessem dormir, porque vinham de uma jornada. Então ela se dispôs com todos os afazeres domésticos da boa hospitalidade oriental, da boa hospitalidade semítica, que tem um significado muito mais profundo e muito mais amplo do que para nós ocidentais. A hospitalidade é uma questão de honra pessoal para o homem semita, para o homem oriental. E então ela se dispõe naqueles afazeres. E os discípulos provavelmente estavam sentados ouvindo a Jesus, seu mestre. E Maria vai lá e se senta também. E aquilo causa essa indignação toda em Marta. Ela fica incomodada, entre aspas, com a folgadice da sua irmã. E aí então ela se achega, se aproxima de Jesus para falar: Jesus, olha só o que está acontecendo, você não se importa com isso que está acontecendo não? Eu estou aqui toda atarefada, cheia de coisas para fazer, e o Senhor não está vendo que a minha irmã está folgada, está aí assentada aos teus pés, enquanto eu estou aqui com toda a situação, eu estou aqui com todas as coisas para fazer. E Jesus vira para Marta, daquele jeito que só Jesus sabe fazer, e ele fala: Marta, Marta, você está ansiosa, e você está se afligindo com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, esta boa parte não vai lhe ser tirada. Todos vocês provavelmente já leram. Se alguém aqui tem 1 mês de conversão e está sendo discipulado, provavelmente está sendo discipulado no Evangelho de Lucas ou João, então você já deve ter lido este texto se você tem 1 mês de conversão, porque é um texto bastante conhecido, tão conhecido que a gente passa batido a respeito de muitas coisas. E nós temos uma tendência a nos identificarmos com uma dessas duas irmãs. Quem é da tarefa, quem gosta daquele serviço mais prático, quem é da tarefa, normalmente se identifica com Marta e acha Maria uma folgada, que gosta só da popularidade, do social, da facilidade de sentar ali e ficar aos pés de Jesus. E quem é como Maria, que gosta do social, que gosta de conversar, que gosta de fazer a sala, como dizem por aí, vai falar: nossa, Marta é uma estressada, Marta é cansativa. Então nós temos uma tendência assim a nos identificarmos com uma dessas duas irmãs. O que acontece é que ambas são amigas de Jesus, e Jesus as ama
igualmente, e ama de tal maneira que ele não se omite de falar a verdade para Marta a respeito daquilo que está acontecendo. Se você tem amigos, se você tem amigas que falam a verdade para você, saiba que esse é um dos grandes amores que nós podemos desfrutar nesta existência. Pessoas que amorosamente falam a verdade, nos confrontam com a verdade, com aquilo que nós precisamos ouvir. Possivelmente o que Marta ouviu de Jesus não era aquilo que ela estava esperando, mas falar a verdade é uma questão de fidelidade para com Deus e é uma questão de amizade também. O texto de Ezequiel, no capítulo 33, versículos 8 e 9, a Bíblia diz que quando alguém está em pecado, e você vê que a pessoa está pisando na bola, mas por algum motivo você se omite de falar aquilo para aquela pessoa, a Bíblia fala que a vida daquela pessoa vai ser requerida da sua mão. Ezequiel 33 diz isso. E às vezes a gente não gosta, a gente às vezes não quer falar a verdade para a pessoa, porque quer evitar o conflito, porque é difícil, porque às vezes é constrangedor você chegar e falar, olha, você está falhando nisso, você está errando nisso. Também porque a gente não quer que as pessoas venham se intrometer na nossa vida, então a gente também não se intromete na vida das pessoas. Mas a Bíblia nos incentiva, sim, a falarmos a verdade uns para os outros. E aqui então nós temos esses dois comportamentos distintos. Marta agitada com as tarefas e Maria assentada aos pés de Jesus. E Marta começou bem. Foi ela que tomou a iniciativa. Foi ela que convidou Jesus para entrar na sua casa. Os estudiosos dizem que Marta, cujo nome é Quíria e o significado é senhora, ela começou bem e provavelmente ela era a irmã mais velha e aquela a quem a casa pertencia. Por isso ela teve essa iniciativa. Alguns estudiosos também explicam que a segunda carta de João, que é endereçada à senhora eleita, possivelmente seja Marta. Alguns falam que é a igreja senhora eleita, alguns falam que não era uma senhora realmente, e esses que afirmam isso dizem que foi a própria Marta, a quem João endereçou a sua segunda epístola, a sua segunda casa. Ela começou bem, ela chamou Jesus para entrar na sua casa, e assim que entra, ela se dispõe a organizar a casa da melhor maneira possível. E aí dá para a gente imaginar Marta, Senhor, senta aqui, fica à vontade, vai comendo esses petiscos, enquanto isso eu vou assar o cordeiro, eu vou arrumar a cama, eu vou dar uma varridinha, eu vou fazer isso, e Jesus fica lá comendo os petiscos. Isso não está na Bíblia, é só essa inferência. Às vezes a gente faz assim, olha, você fica aqui à vontade, coloca um petisco ali na mesa, eu já volto aqui para lhe atender, vai lá, mexe na comida, volta ali um pouco. Quando a pessoa não tem essa liberdade de ir com você para a cozinha, então a gente vai agindo muitas vezes desta maneira, desta forma. E o que acontece é que ela tinha uma irmã que se chamava Maria. Quando a gente pega a Bíblia literal do texto tradicional, o texto tem um também ali no versículo 39. A Bíblia fala que Maria também foi se assentar. O original grego diz que Maria também foi ali se assentar. E qual é o significado disso? De que Maria possivelmente estava ajudando Marta. Mas aí então ela deixou a vassoura fica por conta da Daniela, ela deixou a vassoura e ela foi se assentar aos pés de Jesus, foi ouvir a Jesus. Pensa a alegria de Marta. Marta toda proativa, toda planejadora, aquela dona de casa eficiente. Talvez a hora que ela convidou Jesus para ir com todos os discípulos lá para a casa dela, ela já puxou a sua irmã e falou assim, Maria, é o seguinte, a gente chega lá, eu vou pegar aquele cordeiro, eu vou colocar para assar. Enquanto isso, você vai arrumando a mesa. Daí eu vou arrumar a cama para eles dormirem depois da refeição, porque eles estão vindo de uma jornada difícil. Enquanto isso, você vai lavar a louça. E assim, elas talvez, quem sabe se Marta fez isso, chamou a sua irmã e organizou como é que ia ser a hospitalidade. Você faz isso enquanto eu faço aquilo. Maria abandonou Marta. Maria abandonou Marta. Imagina a consternação dessa mulher.
Elas tinham pelo menos 13 homens ali para atender, mais aqueles que já eram ali da casa. E Maria, ao invés de ajudar com as obrigações da hospitalidade, resolveu se assentar para ouvir Jesus. Quando a gente lê o versículo 40, olha lá. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. Queridos, quando a Bíblia fala que Marta estava inquieta, o termo grego aqui é perispal, que significa afastar, separar, distrair. O entendimento desta palavra é que Marta entrou num estado de estresse mental em que ela perdeu todo o foco. Esta palavra inquieta significa isso. Você entrar em um estado de estresse mental tamanho que você não consegue se concentrar. Só Marta, né? Só Marta. Quem já ouviu falar disso? Sobre você entrar num estado de estresse mental tamanho, porque você tem que pensar em tantas coisas, tem tanta demanda na sua cabeça, que aí fica com dificuldade de concentração. São tantas tarefas e tantas exigências, que não consegue focar. Foco é importante. Concentração é importante. Sabe qual é o significado da palavra pecado? Pecado é amartia, que significa errar o alvo. Qual a chance de você errar o alvo, considerando que você não está focado e nem concentrado? Pensa o alvo aqui, e você com o arco e a flecha. Distraído, tem mais dificuldade de acertar o alvo. Maior risco de pecar por causa da falta de foco, por causa da falta de concentração. Marta estava tão preocupada e sobrecarregada com as suas atividades que o estresse a dominou. Alguém aqui já passou por isso? De ser dominado por estresse? Eu vou me denunciando, né? Cada vez que você vê eu levantando a mão no caso. Já passou pela situação de ser dominado pelo estresse? Falta de foco, falta de concentração, dificuldade de memória, perda de sono de noite, fica dormindo durante o dia. Acorda à noite, fica que nem uma coruja. Depois, durante o dia, fica caindo para as tabelas, onde encosta, dorme. Fadiga, e vai somatizando, porque estresse também vai causando outras doenças. Vão acontecendo várias outras coisas. Marta chega num ponto de irritação, que ela começa a questionar Jesus. Ela se aproxima de Jesus para reclamar. Porque o que acontece conosco quando nós estamos estressados, quando nós estamos irritados, quando a gente está com um monte de coisa na nossa cabeça e a gente não está conseguindo dar conta de todas as nossas tarefas, o que a gente faz? O coração sai pela boca, não é verdade? A boca fala aquilo que o coração está, a gente começa a reclamar. É porque o marido, é porque o filho, é porque o cachorro, é porque o gato, é porque o papagaio, é porque o trabalho, é porque o chefe, é porque isso, porque aquilo outro. E de manhã eu estava compartilhando que esses tempos atrás eu fiquei estressada e fiquei reclamando por causa do filtro de barro lá em casa, que a torneirinha estava com problema, ficava pingando, e eu ficava reclamando daquela bendita torneirinha que ficava ali pingando. O problema não era a torneira, gente. O problema era eu. Cansada, estressada e fadigada. E descontando, reclamando com o marido, reclamando com as filhas, me queixando a respeito de tantas coisas. Olha só como é que o nosso coração sai pela boca. Jesus, eu te convidei para entrar na minha casa, mas agora eu estou servindo em 5 ministérios, eu estou fazendo muitas tarefas, muitas coisas, porque eu desejo lhe agradar. Mas as minhas orações para o Senhor são choramingos, reclamações, murmuração. Percebe que Marta se aproximou de Jesus? A Bíblia fala, e aproximando-se Marta de Jesus, ela se aproximou de Jesus, mas tão estressada que ao invés dela se aproximar aos pés de Jesus, ela chega do ladinho e ela começa a falar com ele na orelha, detalhe, dando ordem para Jesus. Presta atenção como é que ela se aproxima de Jesus. Trata Jesus como um hóspede. Trata Jesus como um convidado.
Jesus, você se assenta aqui, eu vou fazer de tudo para te agradar. Você se assenta aqui e fica esperando que eu já venho com a refeição. Fica esperando que daqui a pouco eu vou lhe guiar, te orientar até o quarto com a cama que eu preparei para o Senhor. Eu fiz um espaço aqui para o Senhor na minha casa. Então o Senhor fica aqui, dali a pouco o Senhor se assenta aqui e assim por diante. Mas deixa que a administração da casa fica comigo. O Senhor é o meu hóspede, o Senhor é o meu convidado, eu te convidei. Mas não venha mexer na administração da casa, porque essa administração pertence a mim. As coisas são do meu jeito. Como nós temos tratado Jesus? Ele é o hóspede? Ele é o convidado do nosso coração? Ou conforme a palavra que nós lemos agora há pouquinho aqui no momento das ofertas, Ele é o nosso dono? Nós somos propriedade exclusiva de Deus? E é Ele quem administra, é Ele quem gere, é Ele quem gerencia a nossa vida, é Ele quem nos governa, ou Ele é um convidado e nós estamos atarefadíssimos, querendo agradá-lo e fazendo tantas coisas para Ele, que nós não nos assentamos aos seus pés para ouvi-lo. Onde já se viu um hóspede querer se comportar como se fosse o dono? Será que ao convidarmos Jesus para entrar em nossos corações, nós o confundimos com um convidado? Com um hóspede? Olha para as suas atitudes, assim como eu também tenho olhado para as minhas. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, ou Jesus é o nosso hóspede? Se Ele é o seu dono, então você vai pedir permissão. Você vai agir de acordo com a vontade dEle. Você vai consultá-lo em relação às suas atitudes, em relação às suas ações, em relação aos seus planos. Mas se Ele é o seu convidado, então Ele é muito bem-vindo, mas Ele não tem o direito de se meter na administração. O estresse pode fazer isso conosco. O estresse pode nos levar a uma atitude de arrogância em relação às pessoas e em relação a Jesus, porque o estresse deforma a nossa percepção. Repara como é que Marta se aproxima de Jesus para reclamar. E não só reclamar, para falar: Jesus, você está errado. Que história é essa de você permitir que Maria fique aqui? Você não se importa? O Senhor está sendo injusto. Por que para mim as coisas sempre têm que ser do jeito mais cansativo? Por que para mim as coisas têm que acontecer do jeito mais difícil? Por que para mim as coisas têm que acontecer sempre assim? E fulano, cicrano, beltrano e o povo lá do Instagram? A gente começa a se comparar com as pessoas. E a gente começa a achar que Deus está sendo injusto conosco. E então nós nos aproximamos de Deus para reclamar. E a gente reclama para todo mundo, inclusive para Jesus. Deus, não é justo isso. Por que com as outras pessoas acontece do jeito mais fácil? E por que comigo é sempre com tanto trabalho, é sempre com tanta dificuldade, é sempre ralando tanto? Jesus, você não está se importando comigo, você se importa com Maria, comigo não. Então se corrija, Jesus, porque do meu ponto de vista, Maria está errada. Marta tinha certeza que ela estava certa, a ponto de questionar Jesus em relação ao comportamento de Maria. Ela foi questionar Deus, ela foi questionar Jesus. Na nossa cabeça, a gente entende tudinho, as pessoas falam para a gente. Já aconteceu isso com vocês? Quantas vezes você falou do seu cansaço para alguém? Porque cansaço é uma realidade desta existência. Quantas vezes você falou do seu cansaço, da sua fadiga, do estresse que você está para alguém, e a pessoa respondeu assim: você precisa aprender a descansar. Eu sei! Aqui na minha cabeça eu sei que eu preciso aprender a descansar. Eu já estou dando com a cabeça na parede com essa história de querer aprender a descansar. Eu sei disso.
Cognitivamente eu já entendi. Você precisa descansar, eu sei. Você está cansado? Não estou. E na prática, como é que a gente descansa? Porque na prática, Marta está a ponto de dar com a cabeça na parede, exaurida, esgotada, cansada, estressada, querendo que o mundo acabe em barranco, conforme a gente diz, né? Está estressada. Então, como é que se descansa? Do ponto de vista de Marta, que está com a sua visão deformada por causa do estresse e do cansaço, Maria está errada e Jesus está sendo injusto. Será que isso acontece só com Marta? Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Eu estava passando por algumas situações assim. Brava. Estresse, cansaço, atividades. E no meu temperamento, no meu perfil, eu estava brava. E eu fiz algo horrível. Meu irmão me ligou. Vocês conhecem o meu irmão? Está lá no Ministério Infantil. Ele me ligou para conversar sobre algumas coisas e ele brincou comigo. Ele fez uma ironia para brincar comigo. E eu, com a visão distorcida, não percebi que era brincadeira. E aí, então, eu dei uma resposta. Eu usei o termo de manhã. Todo mundo sabe o que é espinafrar? Eu dei uma espinafrada no meu irmão. Dei um chega para lá. Fui totalmente deselegante, indelicada com ele. Alguém já veio hoje de manhã para mim e ficou imaginando alguém pegando um maço de espinafre e dando na cabeça. Tratei meu irmão muito mal. E ele começou a rir no telefone e falou: calma, Dani, eu estou brincando, você está brava. Eu falei: não estou brava. Aí o Evert, eu estava com o telefone no Viva Voz. O Evert passa do meu lado e fala: você está brava. Ô, derrota. E as meninas já tinham falado para mim também: mãe, a senhora está brava. Gente, estresse deforma a nossa percepção. Eu podia ter ficado me justificando, me explicando, mas eles tinham toda a razão. E aí nesse momento eu pensei: meu marido me ama, meu irmão me ama, minhas filhas me amam, e estão falando isso para mim. Quem é que não está se enxergando nessa história? Quando pessoas que te amam falam para você e têm a ousadia de te amar falando a verdade, escute, ouça, senão você vai continuar estressado, cansado, com a visão distorcida e essa coisa toda. Me levou para Deus, obviamente, é por isso que Marta e Maria têm falado comigo há tanto tempo já, a ponto de. Mas como é que se descansa mesmo, afinal de contas? Jesus acolhe Marta. Olhem o versículo 40. Jesus acolhe Marta. Marta estava inquieta, versículo 41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Jesus enxerga o coração de Marta e vê toda a ansiedade e toda a aflição do seu coração. E detalhe, ele fala assim: Marta, te afliges por muitas razões. Marta, é você quem está impondo aflição a si mesma. Uma das coisas que nós fazemos quando nós estamos ansiosos é que a gente não para de falar. E Marta estava falando pra caramba. Até com o convidado. A gente não para de falar. A gente fala. Senta com um, fala. Senta com outro, fala. Homens, às vezes, têm um perfil mais diferente. Nós, mulheres, costumamos falar bastante. Jesus olha o coração aflito de Marta. Assim como Ele olha para o seu também. E para o meu. E Ele vê toda essa ansiedade, Ele vê toda essa aflição aqui dentro. E Ele faz o diagnóstico para ela: Marta, Marta, você está se impondo aflições. Te afliges por muitas razões. Não sou eu que estou te afligindo, Marta. Quem está se afligindo é você. Porque você é boa em fazer.
porque você faz muito bem e porque você faz muitas coisas. Você é a sabida de fazer, sobre como fazer as coisas. É muito interessante porque Jesus fala assim: Marta, Marta. Nesses dias eu ouvi falar Daniela, Daniela, Anne, Anne, Bruna, Bruna, Raquel, Raquel. Eu só estou brincando com quem eu estou enxergando aqui, tá bom, gente? O Senhor olha para a gente e Ele nos chama pelo nome. E Ele fala: Daniela, Daniela. Sabe em que outros momentos Jesus falou isso? É muito interessante porque Ele falou desta maneira em 2 outros momentos. Ele chegou para Pedro, quando Pedro achava que ele conhecia tudo sobre o seu próprio coração. E estava lá declarando: Jesus, por sua causa eu vou morrer, eu vou para a morte, vou enfrentar tudo, vou enfrentar o exército romano. E aí então Jesus vira para ele e fala: Pedro, Pedro. Gente, quando Jesus chamar pelo nome 2 vezes desse jeito, a gente parece que vai derretendo. Pedro, Pedro, mal sabe você que daqui a pouco, a hora que aquele galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Você acha que você conhece o seu coração. Você acha que você se conhece melhor do que eu te conheço, Pedro. Você é tão sabido, Pedro. A outra pessoa para quem Jesus fala isso é Saulo. Saulo, Saulo. Quando Saulo achava que sabia tudo a respeito de Deus, porque afinal de contas ele era fariseu, ele tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, ele conhecia toda a Torá, fariseu de fariseus. Então Jesus vira para ele lá naquela estrada e fala: Saulo, Saulo, você sabe quem é que você está perseguindo? Você tem noção? Então, quando a gente está meio sem noção, achando que a gente sabe tudo, mas sem noção, Jesus chega para a gente desse jeito: Daniela, Daniela. Chega desse jeito, acolhe o nosso coração e fala: você está muito ansioso, estressado, e você tem se imposto muitas coisas, muitas tarefas. O que nós temos oferecido para Jesus? Um ativismo inquietante ou um serviço de fé? Eu me disponho a fazer, mas então, enquanto eu estou fazendo, eu só faço reclamar. Não tem tempo? E fulano lá cheio de tempo, que não se dispõe para ajudar, que não se dispõe para fazer, faz de qualquer jeito, de forma negligente. E quem está fazendo de maneira negligente, Jesus vai chegar e vai conversar também. Mas a questão é que é entre nós e Deus, é no particular aqui. A gente começa a reclamar. Servir o servo perfeito, como foi pregado na semana passada, é um dos maiores privilégios que a gente pode almejar nessa existência. Não é para ser peso, é para a gente entender como honra, como privilégio, como oportunidade de adoração, como instrumento de Deus para que o Cristo seja formado em nós. Não é sobre deixar de fazer as coisas que a gente está falando, mas é sobre a gente reconhecer que nós não sabemos tudo e que, portanto, a gente precisa aprender. Como é que se descansa? Vamos ver lá no versículo 39. Olha só, a respeito de Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Naquela época, normalmente as mulheres não tinham a oportunidade de serem discipuladas, não tinham a oportunidade de serem discípulas de mestre algum, até porque nenhum mestre chamava mulheres para serem suas discípulas.
E então, quando Maria tem a oportunidade de sentar aos pés de um mestre ou do mestre, ela não perde essa oportunidade. Ela atravessa toda a rotina, tudo aquilo que ela possivelmente tivesse combinado com Marta de como seria a hospitalidade. Ela para tudo e olha a urgência de todas aquelas coisas que de fato eram necessárias. Era preciso preparar a refeição? Era. Precisava arrumar as camas para os hóspedes? Precisava. Precisava organizar a casa? Precisava. Precisava botar ordem nas tarefas domésticas ali? Precisava. Precisa trabalhar? Precisa. Precisa arcar com as responsabilidades? Precisa. Todas estas coisas são necessárias. Mas qual é o momento de eternidade que nós temos nos 24 horas em que o Senhor nos dá? Então é sobre nós priorizarmos aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é necessário. Nós não somos irresponsáveis, mas nós somos chamados para viver de acordo com o governo da eternidade, que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e não de acordo com o governo deste mundo, que vai impondo e colocando cada vez mais coisas na nossa agenda, na nossa rotina, e a gente vai ficando estressado, sim. E Jesus sabe disso. Olha o privilégio que todos nós temos como gentios. Assim como Maria não podia se assentar aos pés do mestre porque era mulher, no começo nós também não podíamos nos assentar aos pés do mestre porque não éramos judeus, mas ele nos chamou, e hoje nós temos esse privilégio. Quantas vezes a gente perde essa oportunidade de nos assentarmos aos pés de Jesus? Maria parou tudo o que ela estava fazendo. E é claro que quando a gente para tudo que a gente está fazendo e que estava planejado, o que vai acontecer? Alguém vai se incomodar, alguém vai se irritar, alguém vai se estressar, alguém vai falar alguma coisa. E não é sobre ser irresponsável, mas é sobre fazer todas as coisas da perspectiva de quem está adorando e priorizando aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. A nossa rotina às vezes se acumula de tal maneira que nós não conseguimos tirar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, meia hora para fazer um devocional. A gente levanta de manhã e às vezes já levanta nos 220, pilhado. E aí é aquela situação, se organiza, leva a criança para a escola. Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não, a hora que estiver perto da hora do almoço, a hora que eu tiver dado conta de tudo que é da manhã, meia hora antes do almoço eu vou conseguir sentar aqui, eu vou conseguir. Mas aí a situação já embolou. Então eu vou fazer o meu devocional na hora do almoço. Não, mas na hora do almoço eu não consegui. Depois do almoço, então, eu vou levar as crianças para o trabalho, para a escola, e daí então a casa vai estar tranquila, eu vou me assentar. Não deu certo isso também, porque daí eu precisei da escola, eu tive que passar no mercado, passei na quitanda, passei na costureira, fui não sei aonde, assim por diante, alguém ligou, e aconteceu uma situação, um imprevisto no meu trabalho, não rolou. Não, eu vou deixar para fazer o meu devocional na hora que eu chegar em casa. A hora que eu chegar em casa, eu vou fazer o meu devocional, vou me assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo e aprender dele. A hora que eu chegar em casa, eu vou tomar o meu banho, até que a minha esposa está preparando o jantar e as crianças estão lá quietinhas, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou sentar e eu vou conseguir tirar 20 minutos. A gente sabe que isso é bem difícil acontecer. Aí você está tentando fazer o seu devocional, daí vem um de voadora no pé do ouvido, já vem brincando, pai, olha isso daqui, olha não sei o que lá e tal. Aí você começa a reclamar. Ah, que coisa, depois de um dia cansado, depois disso, que não sei o que, e essas crianças, e a mulher, e pá, e vai dormir. E não conseguiu fazer o bendito do devocional. E depois chega com aquela cara de tacho diante de Jesus. Senhor, o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo? Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. E a minha esposa, e o meu cônjuge, e os meus filhos, e o gato, e o papagaio. E a bolsa. E as eleições, semana que vem tem eleição. E as eleições, e não sei o quê, e nananã, e tantas coisas. Mas é só se assentar aos pés de Jesus? Olha o que o versículo 39 diz. Olha o que Maria fez.
Ela atravessou toda a sua agenda, toda a programação, tudo aquilo que estava previsto. Ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir tudo aquilo que ele estava ensinando. Porque não é para fazer do nosso jeito. Você pode ser um excelente gestor de empresa. Você pode ser um baita vendedor. Você pode ser um ótimo professor e tantas outras profissões. Você pode fazer muitas coisas muito bem. Você pode cuidar muito bem da sua casa. Você pode fazer todas estas coisas, mas se for tudo do seu jeito, não é adoração a Deus. Quando é adoração a Deus? Quando é do jeito dele. De que maneira você trata o seu esposo? Eu trato do meu jeito. Vai continuar estressada, vai continuar cansada, vai continuar irritada, vai continuar brigando com todo mundo. Eu conheço alguém que estava assim esses dias. Eu. Fazendo do meu jeito. Como é que você trata os seus filhos? Do jeito que meu pai me ensinou. Do jeitinho que minha mãe fez comigo, eu faço também. Não alivio. Vai continuar irritado, estressado, cansado, reclamando dos filhos. Porque Deus deseja que nós eduquemos os nossos filhos de acordo com o que a palavra diz. Como é que você gere as suas finanças? Eu escuto o coach fulano, eu escuto Beltrano, eu já comprei o livro de 25 princípios para não sei o quê, das finanças e não estou nem falando que essas coisas não sejam boas. O que eu estou falando é que a Bíblia é um livro riquíssimo que fala sobre gestão financeira. A Bíblia só fala, o segundo assunto mais falado na Bíblia é sobre gestão financeira. O primeiro é amor. Fala muito sobre gestão aqui. Como é que Jesus deseja que as finanças sejam geridas? Se for do seu jeito, cansaço, estresse, preocupação, ansiedade, vontade de dar com a cabeça na parede, vai ficar sem dormir à noite, preocupado com as moedas digitais, que ora estão aqui, que ora estão lá, que está aqui, que agora está lá embaixo, e a bolsa, e o que está acontecendo lá na China, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, e as eleições que vão interferir na economia do país, e todas essas coisas. E a hora que você for para falar para Deus, é falar assim: Deus, você está ligado do que o Xi Jinping está fazendo lá na China? O senhor sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? E tudo isso está influenciando aqui nos meus Pix. E no meu carrinho de brusinha da Shein. Estresse, cansaço. Essa é a nossa realidade. Quando nós entendemos que nós vamos fazer tudo do nosso jeito, porque nós somos muito bons, porque nós achamos que nós entendemos tudo. E não temos a humildade de sentar aos pés de Jesus para ouvir e aprender. Sabia que a palavra discípulo é matetés, que significa aprendiz, que significa aluno, que significa estudante? Então não é simplesmente sobre sentar, sobre parar todas as coisas e ficar lendo texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico. É a disposição do coração humilde que deseja aprender, porque entende que por mais que tenha conhecimento, não sabe tudo a respeito da maneira como Jesus deseja que seja. Quando eu faço tudo do meu jeito, vai ser adoração para mim, vai ser fazer de acordo com a minha vontade, e o resultado a gente já falou. Mas quando é do jeito de Jesus, então é adoração para Ele, e o seu governo sobre nós é descanso. O seu governo sobre nós é descanso. Olha só para essa listinha aqui. Marta tratando Jesus como convidado. Maria tratando Jesus como seu mestre. Eu tenho a oportunidade de me assentar aos pés daquele que é o rei do universo. Aquele que sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas e eu tenho a oportunidade de ouvi-lo. Mas não, eu vou ficar lá no TikTok. E eu tenho a oportunidade de sentar para ouvir a respeito da sua sabedoria, pegar a palavra e ler, e aprender, e ler como quem deseja aprender.
como quem deseja mudar de vida, como quem deseja ter a sua mente renovada. Está lá Marta toda agitada, está Maria lá, sentada. Marta distraída, porque é muita coisa na cabeça, não consegue focar em nada. Começa 500 coisas, não, eu vou picar o pepino, não, agora eu vou temperar a carne, não, agora eu vou arrumar a cama, e vai ficando tudo meio sem fazer, tudo pela metade, começa e não termina, e faz tudo reclamando. Está lá Marta distraída, Maria focada. Marta se aproxima de Jesus para reclamar, Maria se aproxima de Jesus para aprender, porque ela sabe que ela não sabe. É uma dificuldade a gente entender isso às vezes. Marta em pé, com a vassourinha, de manhã eu fiz isso, né? Ela vai se aproximando de Jesus com a sua vassoura, e chega ali no ouvidinho do mestre e fala: você está vendo essa daí? Essa daí? Folgada. O senhor acha justo? Manda essa menina vir me ajudar. Além de tudo, está dando ordem para Jesus. A gente fica muito sem noção. Muda meu marido, muda meu filho, muda meu chefe, muda todo mundo, mas eu estou certa. Eu não preciso mudar, porque afinal de contas, eu sei tudo. Está todo mundo errado, Jesus, menos eu. Eu não estou brava, Jesus, meu marido está errado, minhas filhas estão erradas, meu irmão está errado. Não, Jesus, o Senhor me ama e não deixa eu me estribar nos meus próprios caminhos. Qual lista que nós pertencemos? Marta chega assim, de pé, querendo botar ordem para Jesus. E como é que Maria se aproxima de Jesus? Aos pés. Até a atitude física delas é diferente. Marta se aproxima de Jesus fazendo, Maria se aproxima de Jesus aprendendo. Marta cheia de orgulho, porque ela achava que ela estava certa, e ela achava que ela estava tão certa que ela vai questionar Deus. Maria chega com humildade. Marta muito aflita, Maria descansada. Qual lista nós verdadeiramente nos encontramos? Qual lista nós verdadeiramente nos encontramos? Jesus sempre soube que esse mundo caído, quebrado, nos imporia um ritmo tamanho e tão frenético que seria muito complicado e muito difícil para a gente encontrar descanso. E é por isso que lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 11, o que ele fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei, vocês que estão sobrecarregados porque acham que sabem todas as coisas. E a condição para a aprendizagem é um coração humilde e manso. Manso não é ser zen não, viu? Manso não é ser aquela pessoa que... Manso é uma pessoa que pode ser moldada, porque manso vem da palavra manos, vem de mão, que pode ser moldado, que pode ser transformado, que pode ser mudado. Uma pessoa mansa é uma pessoa que recebe a palavra e é dominada por ela. Vem inclusive do verbo que era usado para domar animais. Verbo que era usado para domar animais. Pessoas que podem ser domadas. É algo muito interessante que lá em Lucas, no capítulo 19, a Bíblia fala que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele falou assim para os seus discípulos: olha, vão até a aldeia próxima ali entre Betânia e Betfagé e vocês vão encontrar um jumentinho preso, amarrado, que nunca ninguém montou. Desamarra ele e traz para mim. Aí eu pergunto, como assim montar num jumento que nunca ninguém montou? Só Jesus. Só Jesus. Montar num jumento chucro?
Só Jesus. Quando Jesus está falando, tenha o seu coração ou o seu espírito manso, Ele está falando assim, me deixe exercer senhorio sobre a sua vida. Tenha humildade para aprender. É essa disposição de quem se assenta aos pés de Jesus. Ele sabia que nós teríamos um desejo genuíno de servi-lo. E por causa do nosso piloto automático, a gente sairia fazendo muitas coisas, buscando um momento ideal para nos assentarmos aos pés dele, mas que nós estaríamos tentando fazer tantas coisas. E por isso ele falou, venham a mim, venham a mim. Nesse mundo cronológico, a verdade é que não existe um horário para nós nos assentarmos aos pés de Jesus, a não ser que a gente faça esse horário. Por isso que a história da redenção é sobre a eternidade cruzando toda a cronologia. É o sobrenatural atravessando tudo aquilo que é ordinário. É o extraordinário transformando a vida de pessoas como vocês e como eu também. Marta, Marta, você se aflige por muitas coisas. Cris. Mas só uma é necessária. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus sabe que nós temos muitas responsabilidades e obrigações, mas Ele deseja que nós aprendamos a priorizar aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Porque a partir do momento que a gente prioriza aquilo que é eterno, tudo aquilo que nós fizermos será adoração para Ele. Seja trabalhando, seja estudando, seja trabalhando em algum ministério da igreja, seja exercendo qualquer função, inclusive de lazer. A partir do momento que nós estamos com as nossas prioridades alinhadas de acordo com aquilo que é eterno, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, tudo que nós fazemos é adoração para Ele, porque nós fomos feitos para a glória dEle. Toda a nossa existência é para a glória dEle. Então nós vamos continuar tentando nos relacionar com as pessoas do nosso jeito, ou como quem deseja adorar a Deus? Perdoando, amando, tratando com delicadeza, considerando as fragilidades. Se for do nosso jeito, a gente vai ficar cansado, estressado. Se for para educar filho do nosso jeito, estressado. Trabalhar do nosso jeito, cansado. Como nós viveremos? Afobados, estressados, cansados e reclamando? Ou viveremos como quem está assentado aos pés de Jesus? O Evangelho não é sobre aquilo que nós podemos fazer, ainda que a gente possa fazer muitas coisas. Mas como disse o pastor Evert na pregação de domingo passado, o Evangelho é sobre aquilo que Jesus fez por nós e sobre Cristo sendo formado em nós.